Olá a você, eu sou o Celso da Universidade da Luz. Nós temos gravado uma série de vídeos e esses vídeos são todos sobre autoconhecimento. E nesse momento nós vamos falar sobre uma passagem do Evangelho que sempre me intrigou muito. Eu gostaria de ter entendido isso desde o princípio, mas tive que fazer uma busca muito intensa para encontrar a resposta. Ela diz assim: Deus, vosso Pai, sabe do que necessitais antes que lhe o peçais. Isso é uma sequência de informações passadas pelo Cristo, dizendo que nós devemos fazer os nossos pedidos em segredo ou em secreto, que o Pai, estando em secreto, ouve e atende. Bem, então essa circunstância de o Pai saber o que necessitamos antes que nós façamos a Ele um pedido, vem trazer para nós um foco e um objetivo e um ponto novo para ser observado na nossa experiência de vida. Por que as coisas acontecem muitas vezes contra o nosso querer? Por que não acontece exatamente aquilo que nós queremos? Por que a vida não é exatamente como nós gostaríamos que fosse? Por que é que nós fazemos coisas que não queríamos fazer? Por que nós temos atitudes que nós mesmos reprovamos às vezes? Então, é interessante nós entendermos que a vida acontece por duas circunstâncias diferentes. Por alimentação, pelo nosso querer intencional, por ato voluntário, por desejo, por objetivo. Se nós tivermos uma constância, se nós tivermos regularidade, recorrência, frequência de pensamento, frequência de atitude, frequência de palavras, isso é um modo de produzir uma circunstância, de fazer acontecer uma realidade. Porém, existe uma outra. Então, nós às vezes desejamos alguma coisa, sonhamos com alguma coisa, temos uma vontade enorme de realizar uma determinada circunstância e às vezes mesmo querendo muito isso não acontece. E outras coisas bem piores que nós não gostaríamos que acontecesse, acontecem. A circunstância é que nós alimentamos voluntariamente, como eu já disse, e a outra é que nós nos alimentamos involuntariamente. E vamos acumulando energias negativas ou energias más, aquelas que produzem as más realidades, aquelas que produzem as realidades indesejáveis, aquelas realidades que nós não queremos. E quando há um ponto de saturação, então a realidade acontece por ato espontâneo, quase que espontâneo. Na verdade, nós temos uma participação efetiva dentro desse processo, por quê? Porque essas energias controlam as nossas ações. E nós agimos de modo que não gostamos ou que não queríamos agir, que não gostaríamos de agir, em função da saturação dessas energias. Então, alimentar pela necessidade, fazer acontecer pela necessidade é algo muito comum na nossa experiência. Quem de nós já não viveu essa experiência de falar alguma coisa que não queria falar, de fazer alguma coisa que não queria fazer e que fica muito contrariado depois de ter feito e arrependido depois de ter feito? Isso acontece com todas as pessoas, porque nós não temos ainda a capacidade de resistir à tentação, nós não somos resilientes quanto às influências, nós ainda não temos controle das nossas atitudes, controle de nós mesmos, controle da nossa vontade, controle da nossa força de vontade. Nós não temos ainda essa capacidade, não desenvolvemos isso ainda. E nós ativamos ações, de certa forma, automáticas, e quando alguma coisa ganha consistência dentro do nosso espírito, em nosso ser, ganha consistência, ou seja, se torna muito alimentada, pode ser um fato negativo, uma ideia negativa, um medo, uma preocupação, uma dúvida. Quando isso se torna muito forte, isso precipita acontecimentos, precipita experiências e faz com que nós tenhamos, então, acontecimentos, realidades que nós detestamos, nós odiamos, que não queríamos que acontecesse de forma alguma. Então, se nós estivermos atentos a isso, nós vamos ter cuidado, cautela
para poder alimentar o nosso espírito, podermos alimentar o nosso espírito de maneira que seja conveniente, de maneira interessante. E, de toda forma, alguns acontecimentos indesejáveis vão acontecer porque nós vamos acumulando energia negativa e eles, em um determinado momento, vão explodir. Explodir no sentido de acontecer espontaneamente. Então, nós podemos nos alimentar, o nosso ser, o nosso espírito, a nossa estrutura psicológica, com os conhecimentos do bem e com os conhecimentos do mal. As experiências negativas, naturalmente, representam as nossas necessidades de transformação. Então, se nós acumulamos algum mal, é porque nós estávamos naturalmente magnéticos, ou atraentes, ou capazes de atrair aquelas informações, aqueles conhecimentos e precipitar o acontecimento dos fatos. Então, as experiências negativas representam as nossas necessidades de transformação, tendo em vista que nós todos estamos destinados à perfeição. E se essa meta é uma meta inevitável, obviamente que as experiências negativas vão ter que se precipitar, vão ter que acontecer para ocorrer a limpeza magnética do nosso corpo espiritual. Podemos também fazer outras ideias a respeito da vida, mas nem sempre elas vão ser ideias certas. Por exemplo, nós podemos pedir a bênção, pedir a Deus que nos abençoe, sejamos abençoados com uma realização, para que a vida material seja aquilo que nós desejamos, sejam situações ou coisas boas. Bem, eu posso desejar, eu posso querer, eu posso pedir, eu posso pensar, mas isso não vai eliminar a precipitação de algum acontecimento negativo, se ele estiver bem alimentado, bem nutrido, se nós estivermos recebendo muitas informações negativas. Não pode acontecer as duas coisas, o bem e o mal. É verdade que essas coisas boas que nós desejamos, os sonhos, são todos possíveis. E eles dependem unicamente de nós compreendermos o processo de realização, saber como é que funciona isso, e nós mesmos temos que realizar. Nós mesmos temos que providenciar dentro de nós para que ele aconteça. E o processo a gente já conhece. É ter uma meta, ter um objetivo, ter um foco, alimentar de maneira recorrente, de maneira frequente, de maneira continuada, ser persistente com esse objetivo, não desistir nunca, ter fé, ter convicção da realização, saber que pode e que vai acontecer e manter essa opção como exclusiva. Porém, quando nós temos a consciência de corpo, ou seja, nós só temos visão para as necessidades materiais e pedimos a Deus que nos livre de todo o mal, como acontece na oração do Pai Nosso, e nós cometemos um certo engano na interpretação e na leitura de pedir a Deus que nos livre de todo o mal. Para nos livrar de todo o mal, é preciso que aconteçam as precipitações dos acontecimentos negativos para que nós sejamos capazes de absorver, sejamos capazes de promover aquela aceitação voluntária para que a limpeza magnética ocorra. Então, quando nós estamos fazendo a oração do Pai Nosso, pedindo, Pai Nosso que estás no céu, livrai-nos de todo o mal, esse livrar do mal é exatamente pedir que nos aconteça rapidamente aquilo que nós temos de negativo dentro de nós, que se precipitem esses acontecimentos para que ocorra a limpeza magnética e nós fiquemos livres do mal. Então, não se assuste, não se preocupe, não tema, porque os males irão acontecer e o acontecimento, se você não resistir, se você não brigar, não lutar, deixar que aconteça naturalmente, entendendo que as energias se acumularam e houve a precipitação, então você se livra do mal, se livra do magnetismo do mal. Bem, quando nós temos essa visão de corpo que está exclusivamente focada nas necessidades materiais, na realização social, no status e nas experiências de lazer, obviamente que as nossas ações vão começar a acontecer quase que de maneira espontânea em função disso.
Então, certamente, algumas ideias antigas, negativas, tradicionais, da cultura humana, ou até mesmo da natureza animal, vão nos levar a agir de modo incorreto, de modo inadequado em relação às leis regenciais da vida, aquelas que regem a nossa natureza espiritual. E se nós tivermos esse tipo de ação, então nós estamos produzindo o bem com o mal. Estamos produzindo os dois juntos, né? Como nós somos espíritos destinados à experiência da imortalidade em algum momento, então em cada experiência que acontece, pode ser negativa ou positiva, nós desenvolvemos valores da consciência divina, valores para a formação dessa consciência da imortalidade, relacionados com ela, de tal forma que nossa experiência é uma experiência de progresso contínuo. Disso, então, de nós termos essa visão, decorre que em uma experiência de relação material, exclusivamente material, de desejos materiais, de sucesso, de êxito e tudo, ligado ao mundo material e as situações, todas as situações vão nos mostrar outros aspectos da vida. Então, a vida se aproveita de todo o material que nós temos dentro, negativo ou positivo, para nos mostrar que nós temos a necessidade de ser honestos, necessidade de ser verdadeiros, necessidade de ser fiéis, necessidade de sermos sinceros, puros, harmônicos, pacíficos, que nós tenhamos a consciência de poder, a convicção de poder, a humildade, a simplicidade, que nós sejamos confiantes para os outros, confiantes na vida, confiáveis para os outros, confiantes em nós mesmos, confiantes nesse poder divino que está na palavra, ter fé, e acima de tudo entender a importância do amar ao próximo, que é o único meio de nós conseguirmos o retorno agradável, desejável e assim por diante. Bom, os acontecimentos da experiência material, são fontes de enriquecimento. Eles também promovem o crescimento espiritual. Ele vai nos permitir aprender o valor do respeito, a importância de nós sabermos dimensionar adequadamente as realidades. E quando acontecer o negativo, da mesma forma, nós vamos aprender a dimensionar, a respeitar as circunstâncias da vida e vamos entender o papel que nós temos sobre todos os movimentos da vida, os movimentos do pensamento, os movimentos das palavras e as nossas expressões. Esse é o modo que nós temos de nos realizar materialmente e espiritualmente, por qualquer um dos dois caminhos, pelo negativo ou pelo positivo. Obviamente que o negativo não acontece sem sofrimento, não acontece sem dor, não acontece sem aquele sentimento ruim, aquele gosto ruim. E, apesar de promover, de certa forma, a insatisfação e causar doença, esse é um material importante para a reflexão e para a observação de nós mesmos quanto ao modo como o qual nós estamos nos relacionando com a vida. A relação com a vida implica em entender as relações comigo mesmo, as relações com a materialidade, as relações com os outros e as relações com as palavras, que é o poder de Deus dentro de nós, que é o nosso poder de expressar Deus, é a nossa forma de expressar a vontade de Deus. Toda a nossa vontade é a vontade de Deus. Então, saibamos que nós nos realizamos ou pela necessidade ou pela vontade. Podemos escolher os caminhos. E sermos um pouco mais cautelosos com relação ao que nós absorvemos, as informações que nós acolhemos, as informações às quais nós estamos expostos. Porque toda palavra, sem exceção, tem energia e poder e vai exercer influência sobre o seu ser, sobre o seu estado psicológico, sobre o seu estado de espírito e sobre o seu corpo físico, sobre a sua saúde. Era o que nós tínhamos a falar sobre isso hoje. Eu agradeço por você estar
ter estado na minha companhia até agora e te convido para estar comigo no próximo vídeo.